Ok, então vamos lá. A gente tem aqui uns materiais bem interessantes sobre o Alex Warren. Sim, a história dele é demais, né? É, como ele saiu de criador de conteúdo viral, lá da Hype House, para cantor pop mesmo, sabe? Tocando milhões de pessoas com essa autenticidade dele. Exato. Nossa missão aqui é entender essa virada, né? Ele passou por uns perrengues sérios, tipo, perdeu o pai muito cedo, ficou sem teto, e como ele transforma isso em música. E a música conecta, né? Impressionante. Total. E óbvio, vamos aproveitar para pegar umas dicas de pronúncia em inglês, direto das letras e do jeito dele falar. Acho que vai ser útil. Com certeza. O que eu acho fascinante nele é justamente isso. A vulnerabilidade virou a marca registrada, a força dele. Uhum, É um super case de como, hoje em dia, no digital, ser autêntico constrói carreira, sabe? Vai muito além de ser só influencer. é verdade. E essa conexão que ele fala dos fãs serem quase um grupo de luto, nossa, isso mostra a profundidade, né? Da honestidade sobre os traumas. Sim, total. Bom, a história começa lá na Califórnia. Perdeu o pai com 9 anos, aí vieram as dificuldades financeiras, família complicada, até ele ficar sem teto aos 18. Nossa, pesado. E ele começou a criar conteúdo meio que como refúgio, né? Aí veio a Hype House, que ele ajudou a fundar, deu um nome e tudo. Aquela fase dos vídeos virais, pegadinhas. Isso. Lembra do casamento fake com a Culver Annan? Mas ele mesmo disse que se sentia meio num confinamento dramático lá. Entendo. Chegou a citar o David Dobrik como inspiração, mas depois fez uma autocrítica tipo, eu só fazia o que achava que era legal na época. Essa reflexão parece o começo da mudança, né? Totalmente. Foi a busca por algo mais real que levou pra música. E é interessante que o primeiro single que ele lançou sozinho, One More I Love You, ele começou a escrever com 13 anos, sobre pai. Caramba, que cedo. Pois é, e mesmo ele falando que sofre de uma terrível síndrome do impostor, sabe? Aquela coisa de achar que não é bom o suficiente. Nem como é. Ele insiste em escrever as próprias letras. Ele falou: ninguém mais pode cantar minhas músicas. Isso é forte, mostra essa necessidade de ser ele mesmo ali na arte. E essa autenticidade dá pra sentir até no jeito que as palavras saem, né? Tipo, no hit Ordinary, tem a frase out of the ordinary, fora do comum. Uhum. No inglês americano mais falado, mais natural, como ele canta, o T em out e o off the meio que se juntam num som mais suave, sabe? Fica quase out of the... Não é só a letra, é como ele entrega isso. Perfeito. E essa entrega vocal tem tudo a ver com a emoção. Ele fala que a música é uma arma de cura. E essa relação com os fãs, esse grupo de luto que ele mencionou, vira quase uma terapia mútua. Faz sentido. Falando em vulnerabilidade, tem aquela linha forte. Lay me down till we're dead and buried. Deitar-me até estarmos mortos e enterrados. Uau. Além do peso da letra, reparo no som mais informal de lay, em, sem o G final, e till, que é a forma curta de until. São esses detalhes que trazem uma proximidade, né? Uma confidência. Sim, deixa mais cru. Bom, depois dessa fase inicial, aí veio o contrato com a Atlantic Records, o álbum You'll Be Alright Kid, Chapter 1. Teve aquele single Burning Down, que muita gente achou que era indireta para Hype House. Sim, rolou esse comentário. Mas o estouro mesmo foi com Ordinary. Ele escreveu para o casamento com a Culver, viralizou demais no TikTok e aí, nossa, explodiu depois naquela performance super emocionante na reunião do reality Love is Blind. Aquilo foi um marco, né? Total. Os números são loucos. Buscas no Shazam subiram 306%, chegou a 3 milhões de streams por dia no Spotify depois do programa. E o sucesso de Ordinary é interessante porque, né, uma música tão pessoal, como que vira universal? Exato. Acho que parte da resposta tá na especificidade. Por ser tão real pra ele, toca as pessoas de formas diferentes. Viralizou na TV, mas também no BookTok, com livros de fantasia romântica. Curioso, né? Muito. E foram os fãs que pediram muito o lançamento, né? Isso mostra como a dinâmica artista-público mudou. Sim, a galera impulsionou mesmo. E a letra de Ordinary tem mais coisa legal pra gente ver de pronúncia, tipo watered down, que significa diluído, enfraquecido. Ah, sim. No inglês americano, o T em watered vira aquele flap T, um som rápido quase um D, sabe? Watered. Ajuda a passar a ideia de algo menos forte,
que é o contrário do que ele quer. Boa. E tem Make the Mundane Our Masterpiece, fazer do comum nossa obra-prima. Aqui o ritmo, a ênfase em mundane e masterpiece reforça a mensagem principal. Ele não parou ali, né? Tá expandindo o som. Fez colaboração com Jelly Roll em Bloodline, mostra essa vontade de misturar as coisas, buscar influências. Ele até citou a Avicii. Olha só, do pop ao country rock com eletrônico, versátil. Exato. É uma busca contínua, não só na mensagem, mas no som também. Falando em som e intensidade, tem uma expressão que ele usa, on the edge of your knife, no fio da sua faca. Edge e o K que não se fala em knife. São detalhes cruciais para sentir o peso da frase. Com certeza. E para fechar as dicas, uma clássica mais romântica. Breathe and take my breath away. Respire e tire meu fôlego. Ah, essa é bonita. A diferença está no fim. Breathe, breathe. O verbo respirar tem som de the com a língua entre os dentes e vibrando. E breath, breath, o substantivo respiração, tem som de t, sem vibrar. Um detalhinho que muda tudo. Ótimas dicas. Então, resumindo, a jornada do Alex Warren é um exemplo muito forte de como pegar a diversidade e transformar em arte que conecta. Uhum. A autenticidade não é só papo, é a ferramenta principal dele para criar essa conexão profunda com o público. E para quem ouve, fica essa ideia de que a vulnerabilidade pode ser uma força, né? E que as nossas histórias, mesmo as mais pessoais, podem ter um eco universal. E, claro, umas dicas para melhorar o inglês. Exato. E pensando no cenário maior, o caso dele faz a gente refletir sobre a fama hoje, né? Essa busca toda por autenticidade no mundo digital que está lotado de conteúdo. É verdade. E aí fica uma provocação, talvez? Qual é o real preço ou a recompensa de transformar a própria dor, a coisa mais íntima, em arte para tanta gente consumir? Onde essa linha entre a pessoa real e a persona pública fica cada vez mais borrada?